A paz, queridos irmãos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui aonde quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus compartilhou no meu coração. Até compartilhei com os irmãos hoje, que estavam ali presente conosco. Eu quero dividir aqui o seu coração no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Observe, Jesus havia subido para Jerusalém, próximo à festa da Páscoa dos judeus, e ao subir para Jerusalém, os dias que se antecediam para a festa, a Bíblia diz que havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual, para chegar a esse tanque, que tinha 5 pavilhões, era necessário passar pela porta. Porta essa, a Bíblia fala, não era porta de cabrito, não era porta de bode, não era porta de cabra, era porta das ovelhas. Precisa a palavra de Deus. Por que a Bíblia fala isso? Jesus não é pastor de cabra. Jesus não é pastor de cabrito. Jesus não é pastor de bode. Jesus é pastor de ovelha. Certa ocasião ele disse que havia algumas ovelhas desgarradas da casa de Israel, que cabia a ele a conduzi-la. Também no livro dos Salmos ele deixa bem preciso, ele diz: eu sou o pastor das ovelhas. No mesmo João 10, aqui um pouco à frente, ele repete a mesma frase, que ele é o pastor das ovelhas. Quando ele fala ovelha, a Bíblia está falando de alma. Só que nem todo mundo hoje em dia que se declara ovelha tem alma. Tem pessoas que eu não sei o que há dentro delas, porque tem pessoas que não se comportam como ovelhas. Tem pessoas que ela não tem instinto de ovelha. Tem pessoa que ela não tem o entendimento de ovelha. Porque a pessoa que tem o entendimento de ovelha, ela procura arrebanhar as demais. A pessoa que tem o entendimento de ovelha, uma ovelha se entende com a outra. A pessoa que tem o entendimento de ovelha, elas promovem união entre elas, porque as ovelhas se entendem entre elas. Há entendimento, há amor e a união entre as ovelhas. Mas você observe que a palavra é precisa. Existe ali junto à porta das ovelhas. Essa porta não era porta de cabrito, porta de bode, não. Era a porta das ovelhas, está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é bem precisa. A porta das ovelhas. Porque entre as ovelhas há união entre elas. Entre as ovelhas há amor entre elas. Entre as ovelhas há proximidade entre elas. Por que eu estou falando isso? Porque estamos vivendo uma época de muita divisão. Estamos vivendo uma época de muito distanciamento, não só das pessoas para com Cristo, mas entre muitos que se declaram ovelha, inclusive, melhor dizendo, pregadores, causando divisão, causando uma certa, eu diria, um certo distanciamento, um certo desconforto, causando muitas das vezes doutrina, religião, em vez de unir as pessoas, separando as pessoas. Então não é ovelha. Porque ovelha uma entende a outra. Ovelha uma conhece a outra. Ovelha, elas conseguem se entender, chegar num consenso, num consensual. As ovelhas, elas conseguem entender a linguagem, o linguajar de uma para com a outra. E a gente vê que nos últimos tempos não tem tido isso. E Jesus não é pastor de cabra. Isso significa que nós estamos vivendo uma época que há muitas pessoas dentro da igreja dizendo ser ovelha, mas na verdade é cabra. É bode, é cabrito. Cuidado com os bodes velhos na igreja. Há muitos bodes velhos. Quando eu me refiro a velho, não estou me referindo à idade, não. Eu estou me referindo à maturidade que muitos parecem ter, só que na verdade não tem, porque não se comporta como ovelha, se comporta como bode. Tem pessoas que se comportam como cabra, tem pessoas que se comportam como cabrita. Sabe, o negócio de prostituição, mentira, engano, é o crente cabrito. Cuidado para que você não siga o crente cabrito, o crente bode, o crente cabra, porque Jesus não é pastor de nenhum desses que eu citei. Jesus é pastor de ovelha. Ele deixa bem preciso na palavra. Existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Entre as ovelhas a união, entre as ovelhas a proximidade, entre as ovelhas amor. As ovelhas se entendem. Então quando você vê uma igreja causando divisão, quando você vê uma igreja causando distanciamento, causando separação, Jesus não é o pastor daquela igreja. Quando você vê uma igreja falando que só ela é salvo, quando você vê uma igreja falando que só ela é de Deus, Jesus não é o pastor daquela igreja.
A Bíblia fala, é precisa a palavra de Deus, que a verdadeira ovelha tem que passar pela porta. E ele diz no versículo 5, que junto àquele tanque estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos, para finalizar. Quando a Bíblia fala que havia 38 anos, se você continuar lendo essa mensagem, você vai perceber que Jesus chegou ali e perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? E se aquele homem estava ali há 38 anos, significa que ele estava ali 5 anos antes de Jesus. O ministério de Jesus começou com 33 anos. E ele chegou ali, aquele homem estava ali há 38, 5 anos antes. Então você observa que na palavra de Deus, que aquele homem de fato ele estava ali em busca de algo que só Jesus podia fazer por ele. Obviamente, ao longo desses 38 anos, pessoas com certeza ofereceram ajuda. As demais pessoas que estavam ali, se você ler no versículo 4 acima, e no 3 também, a Bíblia diz que havia ali uma multidão de coxos, cegos, enfermos e paralíticos. E toda vez que o anjo desenvolvia as águas, as pessoas se lançavam naquelas águas para ser curado. Porque o primeiro a tocar nas águas era curado com qualquer enfermidade que tivesse. Mas aquele homem, certamente pessoas ofereceram ajuda, ele não aceitou. Por quê? Porque ele sabia que ele estava no lugar certo e para o momento e para a hora certa. Porque nosso relógio nunca trabalha com o relógio de Cristo. Não. O relógio de Cristo trabalha em nenhum sentido. Nosso relógio trabalha no sentido contrário. E essa é a grande realidade. Mas ele sabia como ele estava no lugar certo, na hora e no momento certo, Jesus ia se manifestar na vida dele, como se manifestou. E quando Jesus ele se manifestou, perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E aí foi Jesus, ele falou que enquanto ele ia descer outro antes dele. Porque cabra, bode, cabrito, está sempre um desperto. Quer sempre chegar na frente. Só que lá no fundo, a grande realidade é que acaba perdendo lá no fim das contas. Sempre no fim das contas a ovelha é quem sai ganhando. Porque a ovelha tem sobre ela a mão de Jesus. O bode, a cabra e o cabrito tem sobre ele, infelizmente, o agir do mundo. Então nós temos que tomar cuidado com as cabras dentro das igrejas. As cabritas, tem muitas cabritas dentro das igrejas. Tem muitos bodes dentro das igrejas. Bebida, prostituição, mentira, roubo, engano. Não faz parte do rebanho de Jesus. O que faz parte do rebanho de Jesus é a ovelha que anda na verdade, em santidade, em amor, em união, que procuram unir e não divisão através do engano, do pecado, da prostituição, da mentira. Isso é cabra, é bode, cabrito, cabrita. Jesus não é pastor de nenhuma dessas. Ele diz que ele é pastor de ovelha. E aquele homem que estava ali há 38 anos era ovelha. Por isso que todos os demais que estavam ali, a Bíblia não fala que Jesus curou nenhum dos outros, mas ele foi curado. Por quê? Porque se comportou como ovelha. Os outros se lançavam, achando que o milagre estava nas águas, se idolatrando diante das águas. Mas aquele um que estava 38 anos continuou esperando, porque sabia que o milagre que ele precisava não estava nas pessoas nem nas águas, mas estava na mão do Todo-Poderoso. Na hora certa, no momento certo, Jesus desceu e fez por ele o que ninguém que passava ali há 38 anos fez por ele. Jesus desceu e ele fez. Não importa quanto tempo você está esperando, e nem mais quanto tempo você vai esperar, mas creia, continua crendo e confiando. Na hora certa, Jesus vai descer na tua vida. E o que os homens não podem fazer, Jesus vai fazer por você. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Pai, abençoa esta pessoa que vai ouvir esta mensagem, que vai ouvir esta oração. Pessoas cansadas, pessoas aflitas, pessoas angustiadas. Talvez tem pessoas que vai ouvir esta oração que se encontra com a alma infiel de amargura, está doente, meu Pai, num leito de hospital. Talvez pessoas com os órgãos paralisados, pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, pessoas que usam uma bolsa de colostomia. Ó Deus, toca com o teu poder e cura, meu Deus, esta ovelhinha, cura a ferida do coração dela. Meu Deus, cicatriza a ferida da alma, meu Pai. Eu oro por aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas com casamento, meu Deus, na ruína, nas brigas, contenda. Meu Deus, coloca as tuas mãos, abençoa o teu povo. Esta pessoa, meu Deus, que está lutando por algo, esta pessoa que está buscando uma resposta, um socorro de algo que ela deseja, que ela está lutando para conseguir. Coloca as tuas mãos, faça dar certo. Meu Deus, abre essa porta na vida desta pessoa, faça dar certo. Entrega a vitória no nome do Senhor Jesus. Eu oro por aquele que se encontra, meu Pai, que se encontra talvez debaixo de uma ponte por conta das drogas, por conta do alcoolismo, pessoas que se encontram, meu Pai, muitas das vezes tem na sua vida, meu Deus, escravizada por Satanás, pessoas que estão sendo escravizadas pelas drogas, sendo escravizadas pela criminalidade, pela marginalidade. Envia o teu poder para libertar, para resgatar, visita esta pessoa,
Limpa, transforma a vida dela e traga para a tua presença. Faça na vida dela a tua poderosa obra no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que se encontram endividados, desempregados, preocupados, que o Senhor vive o recurso, a provisão, e que o Senhor vai conceder a vitória, que teu nome seja glorificado na vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço isso, Pai. E já te agradeço, com certeza, da vitória na vida de todos aqueles que vão ouvir essa oração. Toca com o teu poder e cura, liberta, restaura, abre a porta, que a tua poderosa mão vai alcançar todos aqueles que vão ver esta mensagem, como esta oração no nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fique na paz no nome de Jesus.